Prezados colegas de picos da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Piauí e colegas da subsecção de picos. Falar sobre direito constitucional na pandemia é algo que, se analisarmos do ponto de vista exclusivamente científico, parece sem possibilidade de integração. O direito tem uma função de regular a relação da vida em sociedade, mas é evidência. O direito constitucional, sendo a Carta Suprema, Carta Maior, a Carta da República, aquela lei que dá os fundamentos de todo o direito de um determinado povo num território em que há poder, é mais difícil ter alguma coisa colocada especificamente para tratamento de uma moléstia que passou a ser uma calamidade pública. O que nós temos a examinar, se considerarmos à luz do direito constitucional, que há um artigo na Constituição, o artigo 21, inciso 18, que admite uma legislação, uma condução única para enfrentar uma calamidade pública. A calamidade pública decorrente, entende, de um desastre da natureza, ou o que nós estamos vendo, a entrada de um vírus no sistema imunológico de todo mundo e não conseguindo esse sistema que todos nós temos, cada um dos seres humanos, enfrentar e solucionar, porque, de rigor, nada obstante muitos terem ficado livres da doença durante todo esse período, e a grande maioria, nós tivemos um poder letal tão extraordinário, em que a sociedade, não tendo vacina, não tendo como combater, já tem, à altura em que eu estou fazendo essa rápida manifestação, pelo menos 600 milhões de pessoas que morreram no mundo inteiro em decorrência do coronavírus, o que é um número fantástico. Só no Brasil nós temos 1% de contaminados declarados, como aqueles que são assintomáticos podem representar 80% da população, nós poderíamos chegar em torno de 5% da população, quando não maior número, se levarmos em consideração que os diagnosticados com coronavírus é um número ainda menor do que aquele que efetivamente ocorreu dentro do país. Ora, para essas situações é que o Constituinte colocou no artigo 21, inciso 18, que deveríamos ter exclusivamente uma orientação única. Deveríamos ter a União como a condutora do processo de combate ao coronavírus. E o que nós vimos foi, no momento em que os governadores quiseram ter autonomia, tiveram independência de um comando único por parte do governo, e muitos em função de posições de natureza política, o que nós vimos foi a impossibilidade de um programa único de combate, e cada governo, cada estado, porque foram à Suprema Corte, a Suprema Corte garantiu a autonomia de cada estado como a sua, dizendo, competência concorrente, quando o artigo 21, inciso 18, não permite competência concorrente, mas permitiu a competência concorrente dos estados definirem a política melhor em cada um
os governos de cada um desses estados, o que nós vimos foi, indiscutivelmente, uma situação pela qual o país deixou de ter uma política uniforme de combate ao coronavírus, e essa política não uniforme gerou o número de casos que temos até agora, no momento em que faço esta gravação, em torno de 80 mil mortos e mais de 2 milhões de brasileiros contaminados oficialmente, naqueles em que houve o diagnóstico. É evidente que, no momento em que as políticas começaram a falhar, em que não conseguiram os resultados que esperavam na sua autonomia outorgada pela Suprema Corte, a partir desse momento, procurou-se uma unidade, mas já mais fragmentada. É interessante notar que todos os estados que tiveram uma união de política junto com o governo federal tiveram um número de mortos menor do que aqueles que tiveram independência total, autonomia total no combate ao coronavírus. É bem verdade que, a esta altura, nós começamos a sentir em alguns estados, em algumas regiões, uma queda de mortes, em queda da curva que estava ascendente e que passou a ser descendente. E se nós analisarmos em número de 1 milhão de habitantes, o Brasil não é o segundo país com mais mortes no mundo. A Suécia e outros países europeus estão na frente. Isto é, se considerarmos o número de mortes por 1 milhão de habitantes. O certo, todavia, é que nós teremos um mundo completamente diferente depois de encontrarmos a vacina e depois de termos superado o drama do coronavírus. A sensação que eu tenho é que o mundo tem um aspecto favorável em relação ao problema do coronavírus. Nós estamos tendo um movimento de maior solidariedade do povo brasileiro e uma solidariedade de auxiliar aqueles que estão precisando. Nós temos uma crise econômica grande, principalmente atingindo os menos favorecidos economicamente, mas tem havido um movimento da sociedade para atender. O próprio governo federal criou o maior programa social da história do Brasil. Aqueles primeiros R$600 entregues para dezenas de milhões de brasileiros, exigindo uma logística fantástica, correspondeu em reais atualizados a 2 anos de Bolsa Família. E a manutenção desse programa por mais 2 meses, pelo menos, levará possivelmente a 4, 5 ou 6 anos de Bolsa Família em apenas 3 meses, o que representa um esforço da nação para tentar superar o problema. Economicamente, o problema é diferente, porque efetivamente a queda do PIB no Brasil foi de tal ordem que nós aqui no Brasil passamos a ter efetivamente uma recessão que não estávamos esperando e que estava já afastada desde o governo Michel Temer, quando recomeçamos a ter, embora em números modestos, uma recuperação econômica com crescimento em torno de 2% ao ano do PIB brasileiro. Se nós tivermos uma queda de 6% a 9%, isso representará um choque monumental na economia. Os senhores pensam que uma economia que é a 10ª do mundo, tirando em torno de 6% a 9%, isto é, quando se analisa de 100 ou 200 milhões de dólares do seu crescimento, necessitando
efetivamente recuperar, entrar na competitividade mundial, enfrentar as dificuldades e deixando de ter os investimentos necessários pela própria situação de intranquilidade, de uma certa insegurança que, além da insegurança econômica, a insegurança da saúde, a insegurança política que apareceu após a desistência do ministério do ministro Sérgio Moro. A crise política iniciada pelaquela saída cinematográfica do ministro também é um dos fatores que tem dificultado a vinda de investimentos para o Brasil. Eu, pessoalmente, entendo que nós teríamos que pensar seriamente numa reformulação da Federação Brasileira. Escrevo, desde que foi aprovada a Constituição de 88, que a Federação Brasileira não cabe no PIB. Nós tínhamos uma federação maior do que o PIB. Criamos centenas de municípios e criamos novos estados com a mesma população. Quando conversava com o presidente Ulisses Guimarães em 1991, ele esperava vir a ser o presidente da revisão constitucional de 93, me dizia o presidente Ulisses Guimarães, então deputado, dizia: professor, tinha eu escrito um artigo, o custo político da federação, no jornal Estado de São Paulo, e ele me ligou logo que leu o artigo. Ele me dizia: professor, nós temos efetivamente que reduzir o tamanho da máquina burocrática. Nisso eu reconheço que a Constituição realmente cresceu, foi uma grande conquista do povo brasileiro. Nós tivemos pela primeira vez a enunciação de direitos fundamentais como nunca houvera no país. O artigo 5º, com os 77 incisos de direitos fundamentais, foi uma bela conquista do povo brasileiro. Nós tivemos a harmonia e independência dos poderes garantida pelo artigo 2º. Hoje, eu não sei se o presidente Ulisses diria a mesma coisa em função do conflito de poderes, mas naquele momento ele me disse: mas nós precisamos reduzir o tamanho da federação, não a federação, da máquina burocrática. E eu espero, na revisão de 93, ser eleito presidente e pretendo fazer algo que me parece fundamental. Vou criar uma comissão de juristas para preparar um projeto de Constituição, mas comissão nomeada por todos os partidos políticos. Cada partido indicaria 1 ou 2 juristas para trabalhar, e eu, se for eleito presidente, indicarei também alguns juristas para prepararmos um anteprojeto que possa ser aprovado, em que possamos fazer efetivamente todas as conquistas da Constituição de 88 serem valorizadas por uma federação capaz de fazer com que os direitos lá colocados, as garantias lá colocadas, serem realmente uma realidade no direito brasileiro. Felizmente ele morreu e nós não tivemos a sua presidência na revisão de 93. Mas há um dado interessante que pouca gente sabe. Quando o presidente Menem sofreu um atentado militar e conseguiu superar, o presidente Menem resolveu mudar a Constituição do século XIX, que era a Constituição argentina, ainda prevalecendo na Argentina. E naquela ocasião ele mandou a São Paulo o Procurador-Geral da República, que seria o nosso Procurador-Geral da República, mas um procurador que representava o que o nosso Procurador-Geral da República representa no Brasil e que era, portanto, o chefe do Ministério Público da Argentina, conversar aqui em São Paulo conosco, comigo e com Celso Bastos, porque nós já vínhamos comentando a Constituição brasileira, já tínhamos os primeiros livros publicados. Tivemos uma longa conversa. Fizemos um programa de televisão, inclusive na Rede Vida, eu, Celso e ele, e
eu contei a ele o que o Ulisses pretendia fazer com a revisão de 93 e que não conseguiu porque faleceu. Ele achou a ideia excelente, levou para o presidente Menem na Argentina, que adotou a ideia do presidente Ulisses Guimarães do Brasil. E a Constituição argentina foi feita exatamente como ele pretendia fazer na revisão constitucional. Nomeou uma comissão de juristas, prepararam, todos os partidos tendo indicado os seus representantes, e em poucas semanas foi aprovada a Constituição argentina, já que o modelo jurídico levado pelos juristas de todos os partidos argentinos permitiu que a aprovação fosse rápida. Poucos sabem que foi a ideia de Ulisses que influenciou o procurador da República argentina a conversar com Menem e adotarem o que ele pretendia adotar para o Brasil. Mas o certo é que, após essa pandemia, com a queda do PIB brasileiro, nós teremos necessidade de reformas, de algumas realmente fundamentais, para que a federação venha ou possa caber dentro do PIB. E duas são fundamentais: a reforma administrativa e a reforma política. Na reforma administrativa, nós temos que efetivamente encontrar caminhos para podermos ter uma burocracia profissionalizada, como existe em todos os sistemas parlamentares de governo na Europa. Eu sou parlamentarista desde os bancos acadêmicos, quando fiz política na vida, até 1965, presidi o Partido Libertador em São Paulo, que era o único partido parlamentarista dos 13 partidos que o Brasil tinha. Na Europa, a burocracia é profissionalizada. Quando a presidente Dilma tinha 115 mil comissionados trabalhando no governo federal, a primeira-ministra, a chanceler Merkel, a primeira-ministra da Alemanha, tinha apenas 600 comissionados. Obama tinha apenas 4 mil comissionados. A burocracia profissionalizada faz com que a pessoa que presta concurso tenha uma carreira. Se alguém é eleito num sistema parlamentar de governo, o primeiro-ministro, quando eleito o primeiro-ministro, ele vai escolher aqueles que comandam toda a administração pública entre aqueles que estão no patamar máximo da carreira administrativa. Escolherá aquele que está mais de acordo com as suas convicções políticas, mas terá que escolher alguém que tenha responsabilidade e conhecimento. Por esta razão, quando cai um governo, a burocracia profissionalizada suporta por conhecer a administração pública até que um novo governo seja constituído, quando há a queda de um gabinete e o país não sofre qualquer tipo de consequência. Fui parlamentarista e continuo parlamentarista desde os bancos acadêmicos, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, até hoje, com 85 anos, porque dos 20 países em que a democracia é mais forte no mundo, 19 são parlamentaristas. Só os Estados Unidos representam um país presidencialista. E dentro dessa linha, por que não adotarmos no nosso sistema presidencial um presidencialismo em que a burocracia seja profissionalizada? Reforma administrativa para enxugar a máquina esclerosada da administração e adotarmos efetivamente um critério da burocracia profissionalizada, como temos nos países mais desenvolvidos economicamente, me parece fundamental. E o segundo aspecto, temos que ter uma reforma tributária. E esta, nada obstante todas as dificuldades que temos para aprovar, poderia ser feita numa primeira etapa, exclusivamente de legislação
infraconstitucional, simplificando-a para que o contribuinte possa entender a legislação de um lado, e de outro lado, fazendo com que efetivamente nós possamos, dentro da legislação tributária, entendendo-a, pensar no futuro, depois de uma ampla discussão, uma reforma constitucional. Meus caros colegas de Picos, meus caros colegas do Piauí, é com maior alegria que participei, embora à distância, desse congresso, desejando o maior sucesso possível na reflexão dos grandes temas jurídicos do Brasil pós-pandemia. Muito obrigado.